Tudo bem. Oi? Alô, alô, alô. Tudo bem? Caminhando na fé, como é que tá o som aí? Me dá um toque aí. Se o som tá bom, tá alto, tá baixo, tá eco. E aí, galera? Olha só, até às 7 da noite, até às 8 da noite, vou tirar as dúvidas de vocês, falar um pouco sobre, né, essa questão aqui. Eu acho que eu posso diminuir do meu tamanho, porque eu não sou tão importante assim. Tá legal? Beleza. Olha só, aproveito aí a tirar dúvida do que vocês quiseram. Hoje eu fiz uma série de consultas, tanto na comunidade como para algum pessoal que estava em dúvida sobre o uso das ferramentas da China, das LLMs da China, etc, etc. Então, até às 8, se ninguém tiver uma pergunta específica, eu vou falar sobre esse assunto hoje. Tá legal? Neide, é isso mesmo? Tudo bem? Como sempre, estou transmitindo e gravando lá no YouTube, né? E o que eu fiz? Eu fiz hoje um trabalho, porque há uma, por exemplo, você sabe que grande parte das pessoas que a gente tem nas redes sociais, que nem TikTok, etc., né, são pessoas individuais, né? Autônomos e tudo. Mas eu sempre atuei com muita empresa, né? O trabalho que eu tive na minha empresa anterior era voltado com mais de 5.000 empresas, né? Mais de 50.000 profissionais de TI, e esse pessoal vem sempre me consultar sobre coisas mais empresariais. Então, se ninguém tiver uma pergunta mais simples, aí eu vou falar um pouco sobre segurança em cima das inteligências artificial e o que a gente pode ou não fazer sobre isso. Também vou fazer considerações sobre várias outras coisas, comparando o Queen, comparando o DeepSeek, o Llama e etc, etc, e até como se instalar e tudo mais. Deixa eu só pegar aqui e já trazer para cá. Opa, tá com eco? Beleza, deixa eu ver uma coisa. Só dar uma checada então aqui. Tá com eco ainda ou não? Caminhando na fé, me dá um toque aí, eu não sei, eu não mexi em nada, mas... Opa! Oi, Gustavo. Olha, na questão de vídeo, tu tem dois caminhos, né? Um caminho é fazer marketing. Então, tu imagina o seguinte, o que tu poderia fazer? Para as empresas, focar num trabalho de marketing baseado em automação. Porque tu tem que ganhar sem tu estar trabalhando todo dia. Então, se você pegar e criar uma automação, onde tu entrega um vídeo de produtividade, né, um vídeo bem customizado, um vídeo onde eles têm uma tabela, e onde talvez só eles vão botar o assunto na tabela, ou o produto deles, por exemplo, num diretório. Certo? Se eles fizerem só isso,
e já automaticamente levar aquilo para, né, dezenas de canais na internet, você já está ganhando muito. Outra coisa, se você trabalhar com modelos, né, então tu pode estar criando os modelos para a empresa e você pode ter o teu modelo ou o modelo da empresa. Só que você licencia esse modelo para a empresa. Você não dá para ele. Então você faz esse tipo de negócio. Então, tanto de modelo, como você faz os vídeos, filmes. E eu diria para ti, deixa eu só te achar, Gustavo. Eu diria para ti o seguinte: tu tem que estudar sobre comportamento humano e sobre marketing para entender sobre esse aspecto. Por exemplo, toda empresa tem que trabalhar com o seu produto em 5 níveis de consciência do consumidor. Então, no mínimo, ele tem que ter 5 canais, onde que ele vai atuar cada nível de consciência. Então, se tu automatizar tudo isso, tu vai entregar alguma coisa que deu trabalho um pouco no início, mas depois tu vai ter recorrência todo mês. E esse modelo que tu fez personalizado para essa empresa, você replica para 1000 empresas. Tá? Eu não sei o que acontece com isso aqui. Não tem nada demais aqui. E aí está saindo som, o áudio está dando retorno. Eu não mexi em nada, mas é assim. Como é que está o som? Me dá caminhando na fé, me dá um toque aí. Tá bom? Oi. Tudo bem, fascista? Eu não sei como é que tá aí no Lombardi, tudo bem? E aí, como é que tá no YouTube? Tá bom? Tem eco? Agora tá bom? Tá. Ah, que calor, gente. Que calor isso aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, Gustavo, deu para pegar as dicas aí? Show de bola. Veja só, uma das coisas, todo mundo tem que aprender automação, por quê? Porque isso vai fazer com que tu consiga escalar teu negócio. Não importa se é produtor de vídeo, de marketing, de vendas, de automação dentro da empresa, certo? O que a gente tem que pensar em criar um modelo que não seja, né, customizado demais para o usuário por ti. Ele que customiza, você não, porque senão você não tem mais tempo, certo? Então é mais ou menos que nem, vocês imaginam, se eu fosse dar mentoria para cada pessoa, mesmo que eu cobrasse 100 mil, eu tenho um limite da minha capacidade. Então eu tenho que fazer com que a automação ou outros meios consiga atender a demanda das pessoas e consiga escalar.
e aí eu posso baixar cada vez mais o preço, mas a escala e o benefício que traz isso, que é a garantia. Beleza? Bom, veja só, eu tenho 2 assuntos importantes hoje para falar com vocês, fora as perguntas que vocês me façam, tá? Eu não sei o que está acontecendo com o TikTok, porque nem aparece mais as pessoas ali, então espero que todo mundo esteja aqui no YouTube. E assim eu consigo compartilhar com vocês bastante conteúdo. Tá legal? Beleza, então olha só. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Aqui eu fiz, pessoal, dentro da comunidade, nós temos o que é LLMs. Isso seria para quem pensa em usar ela dentro da empresa, certo? Ou entender elas mais a fundo em API. Aqui a gente não está falando sobre automação, a gente está entendendo como funciona. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei aqui, ó, em primeiro lugar, eu fiz 2 coisas importantes. Segurança em open source e Queen, da Alibaba. Então, você fala muito da Queen, você fala muito da DeepSeek, e eu quero esclarecer algumas coisas disso aí. Também podemos até levar para uma polêmica sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, a guerra de tecnologia, o comercial entre os 2 países. A gente pode discutir um pouco sobre isso, tá? Boa noite para o pessoal que está chegando aí. Olha só, o que eu fiz aqui, pessoal? Quando a gente fala sobre o Queen da Alibaba, ela é considerada o melhor que tem quando a gente analisa as LLMs básicas, tá? Então, quando a gente pega isso aqui e vai comparar, certo? Lembra de uma coisa, eu peguei a melhor da Queen, que é a 2.5 Max, ele tem a Turbo, ele tem, né, a Plus, e eu comparo o DeepSeek V3. Só que eu não sei se eles usaram a V3 ou a R1, porque a R1 é bem melhor do que a V3. A mesma coisa eles estão comparando com a Llama 3.1. A gente já está na Llama 3.3. A mesma coisa eles estão comparando com o GPT 4.0, né? O 4.0. Nós já temos o 1.0, né? O 3.0, né? O 3.0 Mini. Então, também a comparação. E a mesma coisa o Cláudio, tudo bem. O Cláudio, não me lembro se tem alguma versão nova aqui. Então, quando as comparações são feitas, é muito relativo, né? A gente entender esse aspecto todo de comparação. Mas isso não tira, né, um ponto interessante, porque cada um compara como quer. Certo? Nesse aspecto, está dizendo que ele é melhor. Mas mesmo que ele é melhor, depende para quê? Então, o que eu queria também analisar, que vocês têm que pensar, para que eu quero a LLM? Eu quero para fazer texto. Eu quero para ele fazer cálculo matemático. Eu quero para fazer codificação. Eu quero para fazer imagem. Eu quero para fazer tal coisa, vídeo. Então, é muito relativo isso e vai mudar muito, porque nós estamos numa competição assim de disputa. Tá bom? Certo, pessoal? Deixa eu só ver se vocês entenderam essas coisas que estão comparando e tudo mais. Oi, Carlos, tem como fazer isso, entendeu? Só que as APIs que nós temos para fazer isso tudo tem um custo, então tem que calcular isso. Por exemplo, se tu quiser só criar os avatares, certo? Hoje eu pago $30 para ter ilimitados avatares, mas se eu quiser gerar avatar por API, que é automação, eu pago $1 por ele, certo? Então, seria 30 por mês. Bom,
Se eu quero automatizar um canal e eu faturo muito mais do que 30, já está valendo, certo? Para uma empresa, talvez isso não é nada, porque eu estou levando conteúdo legal. A mesma lógica é pegar o Klink, que tem uma automação, né, que eu posso usar API e custa mais ou menos isso, $1, meio dólar por cada vídeo curto, que é 10 segundos, 5 segundos. Então tem que calcular isso bem sobre automação. Hoje ainda está caro nessa parte de vídeos, mas isso é paga. Eu já vi soluções que está custando $40 o vídeo. Só que é um vídeo de 1 minuto com consistência, com garantia. Então, para uma empresa, talvez produzir isso todo dia no seu canal, isso é muito barato. Tá legal? Beleza. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar essas comparações. Sempre que tem comparações, a gente tem que conhecer o que está comparando. E daí vem toda a galera, né, que defende, né, um lado, defende outro lado, tem suas posições e gera um AUE. Então, vejam só também de estratégia, pessoal. Quando eu peguei aqui, ó, olha só, eu botei aqui, China vezes Estados Unidos, saiu errado. DeepSeek, quem vai ganhar ou perder? E eu dei uma opinião ali, certo? Que é uma visão que eu tenho, e daí virou interessante, porque lá no TikTok mais ainda, bombou o pessoal defendendo a China, outro defendendo os Estados Unidos, outro acusando. E isso muitas vezes traz engajamento, que é objetivo nas redes sociais, certo? E o que eu coloquei aqui, que é o seguinte, que entra outra questão que eu tenho aqui na discussão. Quando a gente olhou o Alibaba, ela criou o Queen com 20 trilhões de tokens, ou seja, ele colheu 30 trilhões, aliás, desculpe, 20 trilhões de dados e fez o treinamento. Né? A OpenAI também foi trilhões que ela gastou. Isso faz com que tu precise muita máquina, muito processamento, etc., para fazer isso. O que o DeepSeek fez? Ele tinha 600 bilhões de parâmetros, ou quase 1 bilhão, só que ele teve uma técnica de desativar tudo que não tem importância. E daí ele treinou só com 32 bilhões de parâmetros. Então, o que nós tivemos aí? Uma economia de CPUs, né? Uma economia de memória, uma economia de tudo, né? De tempo, para processar e transformar isso em, né, parâmetros, em dados. Então, nós temos que dividir duas coisas. Por isso, até, quando nós entrarmos aqui num outro grupo que nós temos aqui, deixa eu ver onde que tu está. Os grupos, LLM está aqui. Deixa eu procurar aqui em cima para vocês verem. Inema.ai. Aqui, pessoal, no Inema.ai, não achei. Inema, aqui, tá aqui. Ó, aqui eu coloquei sobre treinamento vezes inferência. Inema.ai é conceitos, é quem quer aprender conceitos, vem aqui que ensina tudo. RAG, IA vertical, né? RAE, etc, SAS e tudo mais, e aqui tem treinamento vezes inferência. Aqui, pessoal, eu fiz toda uma explicação sobre a diferença de treinamento vezes inferência. O que se gasta no treinamento e o que se gasta em inferência. Inferência é você usar. Então, olha só que sacada. Por exemplo, não importa quanto a OpenAI gastou, não importa quanto a DeepSeek gastou, não importa quanto a Alibaba, né, no Queen gastou.
O importante para nós é, depois de treinado, eu usar aquela LLM e quanto eu vou gastar de CPU, de memória, de energia para processar o que eu quero. Então, se nós olharmos isso, não importa que a Queen gastou 20 trilhões, enquanto que a DeepSeek gastou só 32 bilhões, se os dois agora entregaram um open source já pronto, que roda com 30 bilhões de parâmetros. Ou seja, a gente tem que definir duas coisas. Claro que uma empresa que nem a Alibaba, ela teria que... qual é o objetivo dela gastar milhões em treinamento para entregar um open source para o mercado? Bom, pode ser que aquele open source tenha estratégias, tem manipulação, tem viés, tem uma série de coisas, ou porque ela quer se posicionar no mercado, certo? Então, depende de entender isso, só que nós temos que botar um risco entre os dois sobre esse aspecto. Então, eu explico tudo isso aqui, certo? Inclusive, eu tenho um PDF que eu fiz, eu esqueci de colocar aqui, depois eu vou trazer para cá esse PDF de comparando essas duas coisas. E aqui em cima sempre eu tenho o ChatGPT, onde eu discuto todas essas coisas, eu boto aqui se eu precisar buscar alguma coisa de informação que está aqui para mim, certo? Então, só para entender essa diferença, eu queria que vocês entendessem isso, certo? Beleza, Carlos? Obrigado aí. Para vocês entenderem isso. Então, o que isso modifica? Modifica o mercado todo, que eu vou pegar o open source da DeepSeek, o open source da Llama, da Meta, o open source da Mistral, que é francesa, o open source da Alibaba, que é o Queen, vou instalar nas minhas máquinas, ou vou instalar no Azure, ou vou instalar no AWS da Amazon, ou vou botar no Replicate, num espaço do Hugging Face, e vou estar rodando elas. E eu vou gastar o que eu tenho de processamento. Então, ali o DeepSeek, todas mais, não faz diferença. A diferença foi no treinamento, que não afeta ao mercado como um todo. Então, esse é só para pensar. Agora, vejam só, a Microsoft, se nós olharmos da Microsoft, pesquisem depois, vocês vão ver que a Microsoft já colocou no Azure o DeepSeek R1. Já colocou no Azure a Amazon o DeepSeek R1. Né? Dentro do Replicate, que é uma plataforma de hospedagem de servidores, etc., já está lá. Né? Em todas elas eu estou precisando pagar, não é de graça. Por que não é de graça? Porque eu estou gastando memória, eu estou gastando CPU. O que eles pegaram? Um software pronto, certo? Com alto desempenho, que nem o GPT-4. Beleza, pessoal? Entenderam isso? E por isso que eu disse, a Microsoft vai ganhar dinheiro em cima da DeepSeek, ou seja, dentro do open source. A Amazon está fazendo isso e tantas outras empresas vão fazer isso. E a própria OpenAI vai provavelmente pegar essa lógica que os caras fizeram e implementar nos modelos futuros deles e vai otimizar ainda mais a tecnologia. Outra coisa também, lembra, por ser open source, há uma comunidade trabalhando em cima do projeto. Então, quem colheu os frutos foi o dono, o Lian lá, da DeepSeek. Mas tem, se tu olhar lá, a quantidade de profissionais do mundo inteiro que trabalha naquele projeto open source. Beleza? Então, sobre isso, está tudo aqui, para entender essas diferenças. E aí nós entramos aqui na LLM sobre o nível de segurança, que eu queria falar sobre vocês, sobre isso. Tá? O nível de segurança que nós temos aqui é o seguinte,
Tá? Primeiro, tá? Eles podem influenciar, certo? O treinamento pode influenciar o quê? O viés, né? Ele pode ter gatilhos lá dentro para tirar informação. Então, como é open source, eu tenho chance de entrar dentro dele e tentar descobrir se tem isso. Se está rodando lá na China, ou na OpenAI, ou dentro da Microsoft, eu não sei. Mas se está dentro do meu controle, eu estou rodando dentro da Microsoft e eu consigo ver o código-fonte, porque é meu servidor que está rodando na nuvem, aí eu posso verificar uma série de coisas. Então, né, o dado de treinamento ele pode ter tendências, né, dados em viés, né, baseado em interesses e tudo mais, né, tendências intencionais, vulnerabilidade que pode ser explorado mais tarde. Então, tudo isso eu teria que ter uma maneira de revisar no código-fonte antes de usar, certo? E aí eu tenho série de métodos que eu podia trabalhar com isso. Outra coisa, né? Ele pode ter alucinações controladas, ele pode ter os algoritmos que vão falhar determinadas perguntas, que nem, eu quero saber sobre a China, né? Pode ser que ele vai manipular isso, porque o algoritmo controlou lá dentro. Filtragem de informação, que é outra coisa que vocês já sabem sobre isso. Como detectar isso? Tá? Então, eu tenho várias ferramentas. Por exemplo, eu tenho uma chamada TrueLens. E assim por diante eu tenho. Né? O que eu posso estar fazendo sobre isso? Para isso, eu criei uma outra apresentação. Eu não vou fazer aqui para não gastar muito tempo, mas vocês têm acesso aqui. E quem não faz parte da comunidade VIP, está lá na comunidade antiga e eu compartilhei no Facebook. Tá? Então, isso aqui está tudo disponível para vocês. Olha só, eu posso verificar o código-fonte e buscar conexões se tem conexões de internet. Então, aqui são os comandos que eu usaria no código-fonte, né, do caminho do código, para ele procurar HTTP, socket, request, flat e assim por diante. Né? A mesma coisa, procurar sobre, né, servidores suspeitos. Tudo que começa com HTTP pode ser suspeito lá dentro. Ele vai listar isso. Outra coisa, se ele depende de outras bibliotecas, eu crio lá um comando também para ele fazer uma lista de todas as bibliotecas e eu poderia validar essas bibliotecas a nível de empresas de segurança, se elas são confiáveis ou não. Outra coisa, eu posso estar usando a versão do GitHub, o Hugging Face, onde que tem uma comunidade internacional trabalhando em cima disso. Também posso estar buscando isso. O que mais aqui? Bloqueio acesso à internet. Eu posso também dizer, eu só libero para usar os endereços tais, por exemplo, do Brasil ou de dentro da empresa. Certo? O que mais eu posso? A mesma coisa, né? Eu controlar as conexões, como qualquer firewall que eu pudesse usar. No Windows, né, eu também posso estar verificando aí várias coisas, no Linux, né, e assim por diante. Eu tenho aqui uma série de dicas para fazer sobre isso. Tá legal? E por último, mais uma se eu fosse contratado hoje, né, o que eu deveria fazer no mínimo? Então, eu faria o passo a passo aqui, que eu passaria para os meus técnicos, ir lá, pegar o código-fonte e rodar isso tudo. Então, quer dizer, isso aqui é para nós mais leigos. Um cara de segurança focaria direto em fazer esse tipo de coisa e muito mais. Então, esse é um nicho, pessoal, de tendência, tanto que quarta-feira eu vou dar uma palestra, eu vou transmitir aqui, mas eu vou dar uma palestra para 300, 500 profissionais de TI sobre esses serviços que eles vão começar a fazer. O pessoal que instalava a rede, o pessoal de firewall, o pessoal, né, de Windows, de AD, de Azure, né, de AWS,
o pessoal de infraestrutura tem um potencial muito grande para agora entrar nas redes sociais, nas redes de inteligência artificial e implementar em cima disso. E para terminar, a gente também tem que olhar um pouco sobre, deixa eu ver aonde que eu coloquei. Será? Eu tinha uma informação a mais aqui. Não está aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui é outro assunto e aqui é outro assunto. Não, eu não me lembro agora, mas eu teria uma comparação também para fazer. Mas me fugiu aí a... Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma pergunta sobre essas questões? Eu acho que eu coloquei aqui na LLM. Deixa eu ver se não está aqui. No Queen. Isso aqui. Tá legal. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, perguntar. Eu já sei o que eu quero falar sobre vocês, é sobre as CPUs. Ok, boa noite, mestre. Show de bola, Paulo. Os conceitos sobre a IA vertical, tudo isso está lá no inema.ai, certo? E daí vai para as automações, né, que é o foco. Bom, o que eu queria mostrar para vocês, provavelmente está nessa, por isso eu não consegui colocar lá, porque ele está dando um errinho. Ó, eu fiz uma análise da versão do Queen. E quando a gente pega e analisa, certo? Por exemplo, eu tenho o Queen Max, eu tenho o Queen Plus e eu tenho o Queen Turbo, certo? Se eu chegar hoje, deixa eu ver se eu encontro o que eu queria mostrar uma tabela. É isso aqui, essa tabela que eu queria mostrar para vocês. Se eu quero rodar isso local, olha só, eu tenho que ter de memória de GPU Pro Max de 40 a 60 GPU, memória giga de GPU. Se eu quero Plus, de 20 a 30. Se eu quero Turbo, de 8 a 12. Se eu quero estar usando o Queen Long com 128K de contexto, eu tenho que ter de 80 a 120 GB. Pessoal, a galera está festejando, porque o DeepSeek é de graça, porque o Queen é de graça, é open source. Cara, não tem almoço grátis, certo? Os caras liberaram, mas nós temos que consumir muita máquina. Quanto vocês acham que é uma máquina para rodar isso aqui? E olha, se a gente pegar a mesma coisa do DeepSeek, eu preciso de um maquinão igual. Certo? Beleza?
Oi, Júlio, as minhas máquinas aqui são as piores que tem, porque eu não preciso máquina para processar aqui. Eu uso na nuvem tudo. Quando eu quero testar alguma coisa, eu vou pegar um servidor no Replicate ou no FAL, certo? Ou no Azure ou no AWS, e vou usar a máquina lá, porque eu só usaria uma máquina local se eu tivesse processamento o tempo todo. Senão, por que eu vou gastar uma máquina de 100 mil reais, de 50 mil reais? Então, o que eu preciso ter nas minhas máquinas? Uma internet boa para ser rápido, e aí eu tenho um link de fibra e um link com a Starlink. Tá? E outra coisa que eu tenho, telas. Entendeu? Ó, se tu vai ver lá no TikTok, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 telas na minha frente. E mais outros computadores básicos também para testar. Agora eu tenho uma máquina melhor, que eu tenho o Pinóquio para testar algumas coisinhas ali, mas eu prefiro rodar lá. Agora, claro, se eu fosse criar Menina do Job ou outras coisas, talvez sim, eu ia investir numa máquina para produzir aqui, porque lá existe muita censura. Eu não sou dos games, né? Se eu fosse dos games, eu teria uma máquina boa. Mas como eu não sou dos games, eu não tenho por que ter máquina boa. Eu sempre digo para todo mundo, Ney, qual é que é a máquina que eu compro para mim acessar a inteligência artificial? O que tu quer fazer? Ah, eu quero automação. Eu digo, qualquer uma que não tranque. Certo? Porque é tudo online. Então, pega uma tela boa, né? Põe uma segunda, terceira tela, se for o caso, que fica muito legal de ser produtivo. Beleza? Põe na geladeira para mim. Não, tudo bem. Boa noite, tudo bem, Leandro? Então, olha só, valeu essa dica para você sobre esse conhecimento mais profundo, né? E eu agora vou voltar para falar outros assuntos para vocês, e um deles é a automação, certo? Então, voltando à automação, a gente tem cada vez mais uma capacidade muito grande de fazer as coisas. Então, eu estou focando o mês ainda de fevereiro no Make, para dar base para a galera sobre isso. E todo mundo que está começando, já falei, tem que entrar e aprender as conexões, né, do que tu quer. Então, a conexão básica que você tem que ser conexão com o Google, né, e ali tu tem vários, conforme o nível do que tu quer fazer, tu tem que criar um projeto lá dentro. Então, está tudo explicado aqui, né? A gente tem que ter conexões com bancos de dados, com os correios eletrônicos, com aprender o webhooks. A gente tem que aprender a conexão, que mais? Com as redes sociais. Então, na medida que você aprende as conexões, você vai para umas centenas, que é aqui, ó. Eu tenho 46 automações aqui. Depois nós temos mais 65 automações aqui, estruturada por assunto e tudo, ou seja, mais de 100 automações para vocês aprenderem. Antes a gente tinha tudo isso junto num
num tópico. Para facilitar, o que nós fizemos? Separamos isso em... Ó, deixa eu tirar daqui. A gente separou todas essas automações por tópicos. Então, cada automação dessa tem um tópico. Por isso que tem aqui a lista e tu tem um número. Daí tu pesquisa por esse número para achar. Qual é a vantagem que nós temos disso? É que se você pegar, entrar num tópico, eu tenho aqui, ó, já no final do tópico, um monte de perguntas que as pessoas vão fazendo. E eu e todo mundo vai procurar ajudar as pessoas. Certo? Então, né, lá em cima, ó, tem as imagens aqui das automações e os arquivos para baixar. Certo? E aí, toda uma explicação para poder vocês entenderem o que é essa automação aqui. Certo? Então, por exemplo, aqui é um assistente de voz com o WhatsApp. Certo? Olha só o que ele faz. Você recebe uma mensagem do WhatsApp, automaticamente ele detecta aqui se a pessoa mandou a mensagem via texto ou via voz. E eu, né, analiso isso e jogo para cá. Veja, aqui eu estou usando tanto a OpenAI como o Grok para fazer a conversão. Né? Eu usei o Grok aqui só para mostrar que tu pode usar quem tu quiser. Talvez ele faz a tradução melhor. E aí o OpenAI converte o texto que a gente recebeu, responde baseado num assistente, usa o Eleven lá para responder no meu estilo, no meu clone, na minha voz, e manda de volta para ele. Certo? E aqui eu posso estar mandando uma mensagem com a voz e um texto depois, dizendo, ó, te mandei aí, né? Para quê? Talvez a pessoa não conseguiu ouvir. Então eu vou... Ou ele manda primeiro o texto e depois a voz, tanto faz. Então, estratégia, porque veio um anexo para ele, talvez eu te mando um textinho para ele. E aqui eu faço a mesma coisa, só que como veio a voz, veio o texto, eu já entendo o que quer, respondo, transfiro em voz e mando de volta em voz. Certo? Personalizei isso aqui. Então, veja uma automação simples, né, que eu posso fazer. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a conexão do OpenAI, eu tenho que ter a conexão do Grok, eu tenho que ter a conexão, né, do Eleven Labs e do WhatsApp. E dá um trabalhinho, isso no início, quando tu não conhece nada, para fazer. Certo? Beleza, pessoal? E daí aqui embaixo, as pessoas com suas dúvidas, né? E a gente tentando responder isso entre eu e o pessoal. Ok, pessoal? Então, só dando uma geral um pouco do que nós estamos fazendo, né? Da importância da estrutura que eu tenho colocado aqui para vocês. Né? Com cada vez eu tenho mais gente na comunidade, né? Nós já passamos de 1.000 pessoas, então cada vez mais está chegando gente. Espero que vocês que chegam ajudam também, além de aprender, ajudam os outros, que esse é meu objetivo da comunidade, por isso o preço é tão acessível. Tá bom? Oi, beleza? Sim, essa questão de gerar imagem, essa é muito simples, né? Hoje, onde é o gargalo maior? É fazer vídeo e que dentro do vídeo eu colocar texto. Ou dentro da imagem eu colocar texto. Então já tem técnicas, ou já tu usa outra, que nem uma ferramenta chamada Placid, que você pode colocar texto em cima, né? Colocar legenda, manipular, você faz um template dessas coisas. Certo? Então eu queria só dar uma geral sobre isso. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a conexão de DeepSeek. Veja, você pode fazer o DeepSeek direto, só que quando você entra no DeepSeek ali, onde quer a plataforma, ó, ele já está dando erro, ó. Mesmo que eu digo que ele não me dá mais
a chance como antes eu estava usando a plataforma. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está indo para, né, usar dentro do Open Router. E ali eu crio dentro do Open Router, ó, que é uma interface, pessoal, onde que eu posso ter qualquer LLM aqui dentro. Tá? Ó, eu tenho muitas ferramentas de LLM aqui dentro. Eu já falei várias vezes, mas hoje eu quero dar um macete legal para vocês. Eu já respondo, Leandro, para vocês, tá legal? Deixa eu colocar aqui, sobre isso aqui. Já respondo, Andréia, para ti também. Então, vejam só. Se eu chegar aqui, né, na automação, e eu quisesse não usar mais a OpenAI, eu poderia vir aqui, ou querendo usar a OpenAI ou não, e eu venho aqui e dou o Open Router. Isso aí. E eu uso aqui Create Chat Completion, tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu abro a conexão lá, eu já cadastrei minha API aqui, por isso que tá. E aí eu vou usar o modelo que eu quero. Pessoal, eu tenho todos os modelos lá. Então eu poderia estar usando a Open Router sempre. E eu só decido mudar o modelo e pronto. Né? Eu não precisaria refazer toda a automação. Daí o cara me perguntou, né, ontem, talvez até tá aí, né? E me perguntou assim, mas por que tu já não fez? Porque se eu fizer agora essa automação, eu fiz antes de conhecer o Open Router. Eu vou fazer agora, dá um trabalhão. Então eu estou focando nas novas, né? Mas eu poderia ficar e escolher. E aqui, ó, pessoal, se a gente está usando o DeepSeek, vocês viram que tem muito DeepSeek aqui, mas um deles é free. Então eu posso estar usando esse DeepSeek R1 free. Certo? E aqui existe uma coisa seguinte, eu escolho o modelo e aqui eu abro mensagem e eu tenho o contexto, certo? E eu tenho roles. Lembra, lá na comunidade, certo? Em prompts, né? Inema.prompt, eu explico o que é o system, o assistente e o user. Certo? Então, eu posso estar usando eles aqui para rapidamente dizer, o system é uma regra geral que tu dá para essa automação, o user é o que eu quero que ele resolva, e o assistente seria o que eu dou de exemplos. Tá? Então, resumindo, é isso. Eu usei, então, o user aqui. E aqui eu coloco a minha query, responda, ou seja, o prompt que eu tenho feito para isso aqui. Ó, deixa eu botar XX aqui. Beleza, deixa eu tirar esse link. A diferença, vocês viram aqui, quando eu faço isso, tá? Quando eu faço isso aqui é o modelo embaixo, o role e o contexto. Ele é invertido dos outros. Tá? Deixa ligado. E quando eu venho aqui, ó, deixa ele conectar, é diferente. Eu tenho primeiro o modelo, certo? Aqui não usei uma, deixa eu usar essa aqui. Aqui é a transcrição, por isso. Ó, primeiro eu uso, né, o modelo. Deixa ele abrir. Depois é o role, depois é o contexto. Então é inverso. Outra coisa para vocês verem que é o seguinte, quando eu uso esse dado aqui e eu quero usar em qualquer momento aqui para frente, né? Se eu clicasse, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse, deixa eu ver aqui, se eu quero fazer referência, é sempre result. Se eu chegasse agora aqui e criasse um novo módulo, que vai ser
Pode ser Telegram, enviar mensagem adiante. Tá? E daí eu vou ligar ele aqui. Se eu chegar aqui e quiser essa informação relacionada ao anterior, que é isso aqui, ó, eu vou ter que ir lá onde tem choices, abrir mensagem, abrir. E aqui eu vou ter content. Então eu vou clicar aqui, ó. É diferente do outro que tem um resulta. Ele não tem um resulta aqui em cima. Certo? Então, ó, tem os macetes para vocês aí. Vale a assinatura do mês. Certo? Outra coisa que eu quero agora, beleza. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que é bem complexa, mas eu vou dar só uma palhinha, vou ver as mensagens de vocês e volto aqui para me explicar mais. O que acontece? Quando você usa OpenRouter, eu posso usar qualquer uma das LLMs, mas eu não consigo usar o melhor de cada uma. Por exemplo, se eu usar a OpenRouter, a OpenAI, quando eu estiver usando aqui, por exemplo, esse recurso aqui, deixa ele abrir. Ó, eu estou usando um assistente e daí eu posso estar usando threads, tá? Que ele tem lá dentro. Eu posso estar usando uma série de informações que ele tem lá dentro. O que acontece? Eu não posso usar assistente, eu não posso usar isso. Por quê? Porque eu não tenho isso como um padrão em todas elas. Então eu não posso estar comparando nas automações como o povo está comparando ali quando ele acessa o ChatGPT ou acessa outras empresas. Porque ali é praticamente quase tudo igual, a interface que vai agregar mais coisas ou não. No caso aqui, nós estamos indo na fonte. Tá legal? Então, deixa eu ver as mensagens de vocês. Oi, tudo bem, Leandro? Eu não entendi muito bem. Posso fazer login numa conta do cliente para entregar no próprio entregar na venda? Olha, lembra o seguinte, o que vale não é o ChatGPT Pro ou Plus, certo? O que vale é as APIs. Então você vai pegar, se logar. Claro que se você usar o OpenRouter, você vai lá, faz uma conta do cliente. Ou você poderia estar lá e criar um crédito individual para cada um. Mas aí sim, criaria uma conta para cada cliente ali dentro do OpenRouter e faria a conexão para o cliente. Né? Mas te daria, é igual, daria sim. Qual é o número de automações da automação anterior? Agora, do que era? Só me lembra, porque sou um cara de raciocínio e não mais de lembrança. O que eu te mostrei? Eu mostrei qual a automação aí? Não, nem me lembro mais. Oi, Cortes. Vai lá para a internet, inema.vip. Tá lá. Faz um PX ali, um peixinho lá e tu faz aí todo mês. Olha só, outra dica. Na comunidade, se tu quiser 2, 3 meses, é só fazer um valor maior, ela te manda, digamos, vários códigos e daí ele acumula. Tá bom? Dúvida? Mais alguma dúvida? Não sei o que eu estava mostrando, conexão de psique, qual é que tu... Eu não sei qual é, o que eu mostrei para ti.
sobre essa questão, viu, Leandro? Andréia, tá bom. Boa noite. Na comunidade VIP, além das automações, temos aulas? Não, Andréia. Pensa assim, a comunidade é uma troca. O que tem? Eu estruturei a comunidade com um conteúdo que eu fazia imersão e eu coloquei tudo disponível para o pessoal lá. Eu migrei dos repositórios que eu tinha, eu migrei dos grupos de WhatsApp e botei tudo lá. É que a ideia, viu, Ortiz, que a gente tem uma promoção anual, que vale a pena. Então, aliás, Arleia, desculpe aí, eu tinha lido errado. Tanto que o valor é insignificante, viu, Arleia? Só pelo conteúdo da automação. Agora, já que tu perguntou, deixa eu fazer uma propaganda um pouco. Quando a gente entra na comunidade, a gente tem muitas áreas. Né? Tu tem, além da automação, você tem área de desenvolvimento, tu tem área de conceitos de inteligência artificial, de adultos, de agentes, todo o conceito e trabalho de agentes está aqui. Aqui, afinidades de profissões, de robótica, que vai entrar agora muita coisa para cá. Eu vou ter até uma imersão no fim de semana com professores de robótica aí. Então vai ser bem interessante. Eles estão automatizando, vai trazer coisas para cá. Tem sobre imagens, tem sobre a LDM, que eu já falei, tem sobre infraestrutura, tem sobre engenharia de prompt, tem sobre TDS aqui, onde está? Aqui embaixo, que é transformação digital, marketing e tudo mais. Tem mais. Aqui é neurociência, nós temos também. A automação aqui era antiga, a gente migrou ela. E assim, quando tu entra na VIP, o objetivo quando tu entra na VIP é tu tá numa recepção onde vai ter muito conteúdo para ti. Daí tu vai entrar naquilo que tu te interessa. E é essa a ideia. Tá legal? Então nós temos aqui um tópico de ferramentas, que tem todas as ferramentas que a gente está usando. Tem uma descrição aqui, né? Sobre as novidades, eu publico tudo aqui, que nem inclusive aqui, ó, tudo que a gente está comentando sobre segurança, ó, eu compartilhei e isso tudo está lá um link. Então, sempre eu coloco aqui todas as novidades que está acontecendo, que eu estou publicando, que eu estou pesquisando, etc, etc. aqui. Certo? E os repositórios, né? Que são todos eles aqui, ó. Beleza? Então, já valeu para quem não conhece aí a comunidade entender isso aí. Beleza, pessoal? Querem que eu fale sobre alguma automação? Querem que eu fale sobre alguma outra coisa? Sobre vídeo? Certo? Agora, é claro, né, Arleia, eu estou sempre procurando ajudar a galera, principalmente o pessoal mais iniciante, entender o que é e fazer ele subir de nível. Então, por isso eu estou fazendo as lives aqui. Né? Eu me comprometi a fazer o verão, para quem quisesse tirar o verão para aprender, eu estou fazendo live todo dia. Fiz até ontem, que é domingo. E explicando sempre um pouco mais, para chegar em março o cara tá
já num outro nível e de forma gratuita, tanto que está público isso. Obrigado, Bruno. É isso aí. Fico feliz e estou sempre, estou sempre procurando a ver o feedback das pessoas e dando sugestões, tanto que eu vou criar um outro grupo de básico de automação, bem básico. Então, colocar tudo lá para tirar do meio de toda aquela coisa para não assustar, porque as pessoas chegam, acabam vendo tanta coisa e se assustam. Então, vou fazer uma coisa mais básica. O cara chegou, onde que eu começo? Começa aqui. Tá louco, Elisa? Pode ir lá mandar, tá tudo cru por dentro. Tá louco? Pode pegar aqui de volta. Sim, esse é o objetivo. Né? Se você vai ver, por exemplo, nas minhas redes, né, o que eu publico? Eu publico rápido, uma visão, não fico enrolando, não fico dizendo, me pede depois. Até porque eu não tenho como ficar lendo as mensagens lá e respondendo e tudo. Então, já dou a barbada, já escrevo o nome do programa. Tá? A gente vai fazendo. Por exemplo, eu agora, em março, vou pegar o N8N e fazer a base também para o pessoal de base. Por enquanto, quem está com muito... eu cheguei lá no N8N e não sei nada, eu não posso dar atenção lá. Eu estou focando no Make. Então, aprende por conta, aprende com o pessoal que está lá. Tem o Carlos e tudo mais. Inclusive, eu não sei se o Carlos está dando curso ou não, mas são os caras que já sabem bastante e estão ajudando o pessoal. E eu estou focando no Make aqui e no geral. Bom, TikTok tirou todo mundo do ar de novo. Legal. Show de bola, Bruno. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. O que todo mundo precisa sempre? Fazer um marketing, certo? Então hoje, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quisesse agora criar um novo cenário, o cara entrou, pegou o Make, se logou no Make, isso é o básico, né? Tu tem os cenários e é o que interessa por enquanto, entrou no Make, os cenários. Então, abriu o Make, vai aqui em cenários. Clicou em cenários, podia estar sem nenhum, e você vai dar à direita ali em cima, criar cenários. Certo? Então, beleza, depois eu faço Bruno, vamos pegar assim bem básico para a galera. O que seria de eu fazer uma automação para minhas redes sociais? Básico de tudo. Aí que está o desenho. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho duas opções para mim fazer publicação nas redes sociais. Pode ser na minha página, podia ser publicar lá em qualquer lugar. Tá? Então, começando aqui, depois eu vou pegar essa do CRM aqui. Então, uma das opções é eu ter uma planilha e publicar numa rede social. Vamos pensar no Facebook ou no Instagram, etc. Então, vamos lá. Em primeiro lugar,
planilha, eu vou pegar o Google Sheet. Google, Sheet. E aí, eu vou usar essa opção que diz What New Row. Certo? Vamos abrir mais o que ele tem? Veja, todas as opções que eu tenho aqui, onde tem esse A, C e D, que seria, ele fica em espera. Então, eu espero que tenha uma nova informação, uma nova linha entrou, ele vai disparar. Imagina o seguinte, imagina que você tem um cadastro, alguém cadastrou um dado aqui, automaticamente, o que vai acontecer? Vai disparar esse gatilho. Mas eu também tenho uma alteração numa célula ou alguma coisa, um gatilho lá dentro da planilha. Ou eu tenho uma função que disparou lá na minha planilha. Ou eu tenho, deixa eu ver, tem mais, é isso aí. Certo? Eu, a princípio, vou sempre estar usando New Row. Beleza. O que eu teria que ter feito? Uma conexão. Eu venho aqui, me conecto, next, e me autentiquei, certo? Ou eu venho aqui em avançados e eu tenho que ter um cliente ID e uma senha que é cadastrado lá no Google. Para isso, vocês vão lá, né? Aqui, onde nós temos Make. E aqui eu vou aprender lá em cima do Make. Make. Vou aprender conexões. Vamos lá para cima, Aqui eu tenho o link das conexões. Então, é Gmail, é isso, é o que eu tenho para fazer lá a autenticação do Google. Certo? Beleza. Agora, tá, que eu fiz essa conexão, tá, eu vou pesquisar. E aí eu tenho várias formas, né? Se eu vou buscar, de que forma, se eu entro no manual, o link, etc. Se vai ser no meu Drive, ou vai ser uma pasta compartilhada, né? Ou alguém que compartilhou comigo. Então, não, é lá no meu Drive que eu me autentiquei. E aí eu vou pesquisar as minhas planilhas. Beleza, depois eu vou responder cada um de vocês aí. Deixa eu só fazer essa conexão. Então, veja, se você pegar aqui o cadastro da planilha, eu pego a planilha teste 1. E ele vai abrir essa planilha e vai me mostrar quais as páginas que eu tenho lá dentro. Eu tenho ticket, eu tenho arquetipos, eu tenho acesso a código, eu tenho etc. Todas elas. Eu vou dizer, eu quero da manicure. E daí ele me pergunta, a primeira, você tem cabeçalho nela? Sim. Qual é a linha que está? No caso, pode ser não a primeira. Então, ele não vai usar aquela linha e vai usar aquela linha como referência quando a gente quiser apresentar. E eu quero quantas linhas que ele é para ler cada vez. No caso, em geral, é uma. Pronto. Salvei. E agora ele pergunta, você quer, a partir de que posição da tabela você quer que lê? Ou você escolhe manual, ou você diz todas. Se eu digo todas, ele vai começar da primeira e vai ficando em memória para saber aonde ele parou. Eu posso vir escolher manual, ele vai já pesquisar e eu vou poder selecionar qual é que é das linhas. Eu digo todas aqui e salvo. Quando eu quiser, eu posso clicar botão da direita e eu posso dizer choose where start. Né? De novo, eu posso estar escolhendo isso quando eu quiser. A mesma coisa eu posso estar aqui, né, fazendo cópia desse módulo, eu posso deletar o módulo, posso dizer que quando der um erro é para acontecer tal coisa, eu posso rodar só esse módulo e eu posso configurar o módulo. Beleza? Botão da direita para isso. E aí, eu vou criar agora o outro módulo que é o meu destino. Certo? Então, o meu destino vai ser o Instagram. Instagram. Instagram for Business. Um detalhe. Facebook e Instagram, eu tenho que ter páginas e não pode ser a página pessoal.
você tem que ter páginas, fanpages para alguns. Então, né, você pega, clica aqui de novo. Né? O que eu quero fazer? Eu quero criar um post de foto, eu quero criar um Reels, né? Eu quero criar um carrossel. Né? Então, vamos pegar simples. As fotos, né? Faço conexão de novo, né? Digo aonde que eu quero publicar. Eu posso buscar o link lá na tabela, digamos que o J seria o link da foto, e no caption, onde é o texto, seria o que eu botei lá em cima? O J, então o F seria aqui. Pronto. Certo? E aqui na direita eu tenho que ter save, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem o save aqui embaixo. Só isso. Tá? Agora, o que acontece? Se eu quiser, aqui no meio, posso colocar um chat GPT para ele poder ler aquilo lá que eu dei, só um assunto, e ele transformar e gerar aqui. O que eu posso também fazer? Eu ter dois, né? Um que gera texto e um que gera imagem. Botão da direita, adicionar. E eu venho aqui, certo? Em chat, OpenAI, chat GPT, e vai ser, o primeiro vai ser texto. Né? Eu vou usar isso aqui. Conectando. Ó. E vou dizer que eu quero usar o mais barato possível, que é o GPT-4 Mini. Cadê? Esse aqui. Depois também eu posso explicar para vocês por que usar um, por que usar outro. Né? Que nem as pessoas estão dizendo, esse aqui é melhor do que o outro, mas é melhor por quê? Talvez no texto não faz diferença. E aqui eu vou dar, adicione mensagem, vou dizer user, e aqui no texto eu vou dizer faça um texto viral para o Instagram do assunto, e daí eu venho aqui e digo, eu quero o assunto qual? Certo? O assunto vai ser sobre a atividade. Pronto. Ok. Certo? Só que aqui está errado. Unlink. Eu botaria esse cara aqui no meio. Ó. Já botei no meio, está aqui. Agora eu crio mais um com imagem. Certo? Mesma coisa, só que eu vou procurar um que faz imagem. Ó, imagem, vision, não, esse analisa a imagem. Gerar imagem, esse aqui, ó. De novo, vem aqui. Deixa eu até cancelar. Vou tirar, remover esse link e já botar aqui no meio, ó. Já está aqui. Aqui embaixo, auto-alinha, ele alinha bonitinho. Ó, venho aqui, abro. Daí eu vou escolher o modelo, eu quero o DALL-E 3 ou o DALL-E 2. Depende do que eu quero, do preço e tudo. Vou usar DALL-E 3. E o prompt vai ser, talvez, resultado do quê? Desse item aqui? Pode ser. Né? Talvez. Ou, o que é melhor? Você dizer, cria uma imagem desse, ou seja, gerar mais uma bolinha aqui para ele gerar um prompt desse contexto aqui. Então, eu poderia fazer, eu duplico isso aqui, ó. Clone. Boto aqui no meio dos dois. Ó. E esse aqui, a gente dá nomes, né, embaixo, para poder saber o que é cada um quando olha aqui, ó. Pessoal, eu vou botar, em vez de faça um texto viral, eu vou botar assim, faça um prompt para gerar uma imagem realista, certo? Como tu quer um prompt bem complexo, está lá na engenharia de prompt para saber. Tiro essa da atividade aqui, porque eu vou usar a referência que eu tenho disso aqui, ó, da posição anterior, ó. Certo? Então, o que aconteceu agora?
salvo, eu pego. Esse aqui buscou dado na planilha e fez um texto, que eu vou publicar lá. Esse aqui buscou desse texto e mandou fazer um prompt. E esse aqui, eu vou pegar esse prompt, ó, em vez desse resultado que era lá do outro, eu não quero. Vou apagar e vou pegar o resultado desse aqui. E está pronto. E agora, o que eu quero? Mudar isso aqui e dizer, eu não quero mais aqui, eu quero pegar a foto, vai ser da última, né? Desse último aqui, gerar imagem. Então eu tenho que vir aqui abrir, ó, e pegar a imagem URL aqui, ó. Eu abri. Eu me lembro lá no início, eu clicava em cima da data e nunca dava certo, porque eu não tinha aberto aqui. E aqui embaixo eu vou voltar e vou buscar o texto, esse texto aqui, né? Que é o segundo ali, ó, result. Pronto. E está pronto minha automação para gerar conteúdo. Quero botar num outro, posso ter vários canais, posso ter vários, né, plataformas e assim por diante. Então, em primeiro lugar, assim, rapidamente eu criei. Se eu quisesse agora, eu podia deletar isso aqui, certo? Ou não, e mandar buscar no Perplexity informação. Eu podia mandar ele aqui através de um RSS, né, na internet, ó, RSS, tá vendo esse cara aqui? Ó, ele podia ser lá que começava e eu dou o URL para ele buscar. Imagina um site de referência. Então ele vai lá, em vez de buscar aqui, ele vai buscar lá, né, todas as notícias que tem e faria todo esse trabalho aqui de publicar. Beleza? Ótimo. O Bruno está pedindo sobre aproveitar e falar sobre as diferenças dos roles. Eu tenho lá no inema.prompt um material super legal disso, mas vamos lá. Quando você tem os roles aqui, você tem 3 tipos. Você tem user, assistente e developer. Certo? Quando você usa o system, né, que é o developer, mas o system, você está dizendo o papel que ele tem. É lá naquele prompt, lembra quando faz? Haja como um especialista, como um médico, Por exemplo, toda vez que um amigo meu liga para mim, ele me manda fotos, etc., e diz, Ney, vê no chat GPT aí o diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico de alguma coisa no médico, no chat GPT? Se eu disser, haja como um médico, ele vai dizer que não pode. Mas daí eu digo assim, haja como um médico especialista nisso, que tem capacidade de analisar imagens ou detectar doenças pela unha, ou pelos olhos, ou pela foto, E eu, como um médico residente, tenho você como meu mestre, me ajude a interpretar essas imagens. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o papel, certo? O papel. O que ele tem que fazer geral. E aí, no user, é a ação, certo? O user é a ação, né? Faça tal coisa que eu quero, responda tal coisa e assim por diante. E o assistente, o que é? Nesse caso de prompt, é o exemplo. Certo? Então, ele é o exemplo aqui que eu estou usando. Nesse caso de exemplo, eu pego e mostro, por exemplo, vários relatórios, vários contratos, várias coisas para ele se basear naquilo. Então, essa é a ideia para vocês sobre esses 3 pontos. Tá legal? Deixa eu ver agora se eu estou respondendo para vocês. Deixa eu ver lá. Tá, legal. Tá, legal. Sugestão do tema de aula. Tá.
É uma das coisas, Bruno, se tu pegar, por exemplo, as automações prontas, certo? Tu pode pegar, botar em 2 telas, por isso é legal ter um computador, pode ser o mais chinelo que tem. Tu bota uma outra tela e tu deixa a automação pronta na outra tela, numa sessão, e vem aqui. E vai fazendo uma por uma. Vai entendendo por que é. Daí tu fez, olha lá. E assim por diante. Tu já tem o projeto pronto. Para mim, a maior facilidade que tem de aprendizado é isso. Porque tu vai num projeto que já está funcionando. E aí tu vai construindo ele e descobrindo, como é que ele usou aqui, como é que usou lá. Certo? Criar um agente de atendimento com memória. Cara, o 65 é isso. O J65, pesquisa. Pega esse cara e tu vai ver que é bem simples. Mas ele é curioso. É o melhor agente melhor automação que eu já vi. Certo? Então, Lombardi, isso aqui, você tem que ir lá na comunidade e olhar a seção de conexões e aula básica. E depois disso, daí é um exemplo das conexões. Certo? Queria fazer como um negócio, exemplo, um atendente de pizzaria, gera um atendimento para ajudar a vender e gera uma comanda e já manda para a cozinha. Sim, se tu pegar aqui, nós temos uma automação, certo? Que poderia ser, como é que tu vai ler? Lembra? Sempre como é que tu pega a entrada e como é que tu quer a saída. Então, por exemplo, lá na saída, como é que tu quer? Podia ser uma planilha que está aberta numa tela, certo? Onde que as pessoas estão fazendo alguma coisa lá. Daí tu tem que pensar, como é que tu quer que ele fala, que ele ativa? Então também podia ter, né, uma forma de a pessoa dizer, será que ele vai clicar com um botãozinho? Ele podia ter, no final, um formulário que lê uma tabela. Então, todo o teu fluxo é atualizado numa tabela, certo? Podia ter, olha só que legal, podia ter, né, um status para o cara, para ele poder no celular dele ver quanto tempo está faltando, né? Então, também baseado na tabela. O cara começou a fazer, quer dizer, os sensores você tem que alimentar para uma tabela e você pode ter formulários para que as pessoas já podem estar sabendo o que está acontecendo. E na entrada a mesma coisa. Como é que vai ser o pedido? Né? As pessoas podiam ter um webhooks, que é uma outra coisa interessante aqui. Se eu venho aqui, adiciono, e vou aqui onde diz webhooks, tá? Eu tenho 2 formas de fazer, webhooks ou mailhooks. Ou seja, é um e-mail ou é um link de web. Eu tenho aqui, de novo, lá na comunidade, se vocês vão ver, tem muitas soluções, tudo com webhooks pronta já. Muito fácil, tem vídeos meus ali aqui no YouTube, falando desse webhooks. Tá beleza? Então, todas essas questões estão disponíveis para vocês aí. Então, vamos voltar aqui. Né? Eu vou usar aqui o gatilho de webhooks. Esse cara aqui, o que eu tenho que fazer? Eu escolho um nome que eu vou fazer. Então, eu podia abrir aqui e botar um nome qualquer. Não. Aqui. Certo? Um nome qualquer. Salvei e ele gerou um link. Esse link aqui eu copio aqui. E quando eu vou copiar esse link, eu vou lá numa interface web, num formulário, no que for, ou se eu pegar, em vez de webhooks, eu usar mailhooks, eu vou lá no telefone e faço um encaminhamento. Certo? Então, toda vez que você pega e manda um e-mail de comprovação da comunidade, ele bate no sistema de e-mail e manda esse mailhooks para automação, ela gera todo o processo.
certo? Podia automatizar 100%? Sim. E aí entra uma estratégia que eu sempre oriento. Você tem que 1 mês, 2 meses, validar todos os problemas. Senão você vai começar a ter um problema maior. Então deixa a automação funcionando e alguém validando isso. Que esse é o segredo do sucesso. Então, de novo, vamos imaginar que eu quisesse fazer isso aqui, ó, ele não pega. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, então eu vou mudar o reloginho para cá. Ó, agora também não pega, por quê? Porque eu tenho que tirar esse cara aqui, certo? Ou eu teria que passar ele para cá. Então eu tenho que fazer essa atualização e daí ele teria o fluxo normal aqui. A mesma coisa, se eu quisesse botar para ele. Então ele vai ser o que está esperando informação, certo? Eu tenho que só atualizar, por isso ele não pegou aqui. Tá, beleza, pessoal? Ó, deleto ele aqui. Ele tem referências para os outros, então isso eu teria que mexer em todas as referências primeiro, para daí depois estar mudando isso. Então, dá trabalho no início, quando tu muda as pontas. Então, é importante sempre definir as pontas, certo? Então, o webhooks pode ser também uma entrada via chatbot. O cara na mesa, né? Ele tem um chatbot, ele pergunta, ele fala, não sei o que e tudo, e o sistema vai para lá e para cá, vai para lá e para cá. Tá? Tem várias lives que eu explico tudo isso. Tá. Consigo, portanto, automatizar no Make desde a extração de contatos de e-mail ou grupos de telefone até o envio de convites de áudios gravados. O problema todo de você captar, fazer raspagem, Arleia, tem que cuidar isso, porque o WhatsApp ele não está permitindo, o Telegram não permite. Então, às vezes, você tem que usar uma ferramenta de terceiros para fazer isso. Que nem a Wapify que faz isso, tá? O que acontece, Bruno, é que é muita coisa, entendeu? E se eu ficar fazendo esse tipo de trabalho básico, eu não consigo avançar para as coisas mais avançadas. Então, o que eu espero que tenha outras pessoas, que nem o Carlos e outros que estão fazendo esse trabalho, né? E quem sabe tu seja o cara, né? Que vai ajudar os outros e vai virar uma referência na área. E supera o mestre. Tá, beleza? Deixa eu ver se tem mais mensagens. Se eu não respondi para alguém, me pergunta aí de novo. E vocês entendem o meu esforço de ensinar o básico para vocês. Meus amigos, eu acho que eu sou louco de eu ficar, continuo fazendo isso. Mas eu gosto. Tá bom? Agora é o seguinte. Vamos esquecer esse cenário aqui. E vamos criar um outro cenário. Qual Ô Alexandre, eu não sei qual é a que tu falou, que eu mostrei. Eu não sei do que tu... Mas veja, qualquer automação, se tu vai parar para pensar, elas são simples. A dificuldade muitas vezes é a gente fazer as conexões, certo? Que nem aqui, ó, essa aqui.
Essa automação é show de bola. Essa aqui faz uma automação de ti mesmo. E ela é super avançada. Mas ela é simples. Você pegou e fez um clone da tua voz no Eleven Labs e depois você usou o HeyGen para gerar o texto, ou seja, automático isso para as redes. Tá legal? Bom, deixa eu mostrar então aqui. Deixa eu ver como estamos de tempo. Ó. Ah, já esgotei meu tempo, mas vamos fazer um pouco mais aqui. Olha só. Se eu quiser uma automação dentro da empresa, ela está baseada em quê? Em dados. Então, o que eu usaria de dados? Uma planilha ou uma tabela? Certo? Então, eu vou ter que ver a conexão. Ah, eu tenho SQL, então MS, né? O Microsoft, onde está SQL? Aqui, ó. Eu podia estar usando o Microsoft SQL, certo? Eu posso estar usando o SQL do Postgres, né? O MySQL. Postgres, depende quem é já programador ou coisa assim, ele tem acesso a essas coisas. Mas vamos lá, nós que somos, o melhor vocês, que são básicos nisso aqui, vamos usar duas coisas. Primeiro, a planilha. Então, Google. Vocês imaginam uma empresa, eu acho um absurdo, mas ela usa a planilha para guardar os seus dados. Então, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a linha. Então, se eu adicionar a linha aqui, ó, vamos pensar que eu estou... Só que não é por aqui, eu quero um formulário. Certo? Como é que ele vai entrar dados? Então, numa empresa, eu crio um formulário. Onde que eu crio o formulário? Uma maneira que eu tenho é dentro do Google Forms. Certo? Que é o Google Forms. Ou Google Docs. E assim por diante. Então, eu crio um formulário, ou eu fico esperando o formulário, né? Eu fico esperando resposta do formulário. Então, é como eu quero. Eu posso estar criando, eu posso estar esperando. Certo? E daí eu buscaria o formulário, etc. Eu não vou preencher aqui, porque daí nós levamos muito tempo. E eu não me preparei para isso. Então, ó, ele sai disso aqui e vai para cá, ó. E aí eu faria, tá? Do formulário vem o dado que a pessoa cadastrou. Quando a pessoa cadastrou, vem para o Google Sheet, ou seja, para a planilha. Aqui, nós podíamos não ser para uma planilha e podia ser para uma tabela do Airtable. Certo? Então, o que eu vou fazer? Create Record. Certo? Seja para cá ou para cá. E aí, a próxima questão poderia ser, talvez depois disso eu quero notificar. Então, eu faria depois disso uma atualização por e-mail. Gmail. Ou só e-mail, tá? Nós temos Gmail, mas também daí eu quero enviar informação. Conforme o caso, eu mando como draft. Né? Create draft. Ou não. Eu quero send e-mail. Ó. Send e-mail. E daí eu preencho os dados. Então, o passo a passo, pessoal, é entender o processo. Isso é bom você fazer um desenho, né, do processo que tu quer. Muito bem, mas agora é o seguinte. Agora eu já tenho uma automação rodando, que é essa aqui. E agora eu não quero mais o formulário. Tá? E eu quero buscar informações numa planilha. Certo? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso abrir aqui, né? E vou pegar aqui em Google Sheet e
search. Ó, search row. Tá? Daí eu vou buscar dentro do meu o teste 1 de novo. Vou pegar meu sheet lá, que é o manicure, etc, etc. E agora, porque quando é search, eu tenho um filtro. Então eu poderia dizer o contato, quando o contato ou quando a agenda for de hoje. Certo? Então, como é que eu faço hoje? Eu dou não. Ou seja, daí eu aqui posso formatar, né, o formato que eu quero. Sempre é bom você usar o formato, né, universal, que é ano, mês, dia, para se achar melhor. Então, quando a data for igual a hoje. E aqui é legal porque tu formata só o dia, não pega a hora, nem pega. Mas tu podia fazer a data e determinar o horário, que é de manhã, de tarde, etc. Então, o que você fez? Ele vai estar buscando tudo que for aqui, tá? Poderia botar numa outra planilha onde tu adiciona as linhas, certo? E poderia daí criar aqui uma maneira de você pegar e mandar essa planilha anexo no e-mail, certo? Então, por exemplo, aqui, eu não tenho isso aqui direto, não é? Eu tenho atachar, eu quero atachar. Então, qual é o arquivo que eu vou atachar aqui? Será que eu consigo via MAP, né, o arquivo anexo, a planilha anexo? Então, às vezes, o que você tem que fazer? Jogar isso no Drive e daí do Drive fazer o upload. Então, se eu criar aqui um módulo de Drive no meio, tá? O Google Drive, o que eu quero fazer? Download e upload, né? Eu quero fazer upload. Isso aqui ele não devia linkar toda hora automático. Atrapalha. Certo? Então, daí quando eu tenho isso aqui, quando eu vou estar buscando, ó, eu não configurei, né? Mas apareceria aqui para mim poder anexar. Onde que tu tá? Onde tu tá? Aqui. Certo? Tu faria os anexos aqui. Ou você faria a mapeamento, ou senão você, aqui eu poderia buscar o file anexo, né? Beleza? Então, para dar uma geral para vocês verem como é que eu posso automatizar. Essa seria a segunda, né, automação. E, veja, a ideia não é criar uma automação gigante, é criar um monte de tarefas e deixar elas rodando. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Para quem está aí. É a hora de chegar, Antônio. O cara está saindo. Estou desde as 7 aqui para discutir contigo. Bom, pessoal, hoje era isso aí, né? Para tumultuar um pouco, a gente vamos falar um pouco de cenários. O Antônio provavelmente queria saber sobre isso. O que vai acontecer com a disputa dos Estados Unidos com o resto, né? Sim, sim. Ô, Leandro. Tá? Ô, Leandro, toda vez que eu não tenho ideia das coisas, eu vou para o chat e digo, me ajuda a estruturar, e daí eu faço isso. Ah, deu um problema aqui. O que eu faço? Eu vou para o chat. E se você souber fazer a pergunta bem feita, tá? Quem já chegou a um acordo? Sim, enquanto eu estou na live, tu está pesquisando. Ah, é?
Qual é o acordo deles, Antônio? Que eu fiquei aí 2 horas aí. Eu não estou sabendo aí o que é. É o que eu falei, tu ergue bastante para poder negociar, né? Estratégia. Então, mais alguma dúvida, pessoal? A barganha. Olha só, tem outra notícia aqui que está acontecendo. Deixa eu usar aqui, ó. Vou abrir. Olha o impacto que isso aí está tendo. Vai dizer que a Tesla e todo mundo não vai ter interesse. Haja como um especialista em economia que está acompanhando a questão de imigrantes em todo mundo e como eles afetam a cultura dos países e como eles ajudam na área de serviço. Quero que avalie o impacto destes países deportarem e ficarem sem mão de obra e também declínio populacional, uma vez que povos locais dos países não querem ter filhos. O futuro da nação, como fica? Outro ponto que quero que leve em conta a utilização de robôs para substituir estes imigrantes. Como valide estas informações na internet e me responda de forma objetiva. Vocês viram que eu escrevi tudo meio errado, tá? Bom, o cara entrou aqui só para me tumultuar a minha live. Ó, beleza, vamos ver o que ele avaliou aqui. Oi? Primeiro lugar é o seguinte, ó, Alexandre, linkar um cenário com o outro. 2 maneiras. A mais simples é você ter os dados num repositório, que seria, em geral, uma tabela do Airtable ou uma planilha. Então, você faz um cenário, ele atualizou e continua. Tem uma outra maneira, seria você chamar um webhooks, que eu vejo que ninguém lá fora está usando. Tá? A ideia dos caras é sempre
jogar para uma planilha. Tá? Então você tem os cenários, daí tu jogou para uma planilha, automaticamente tem um outro esperando um watch new row ou watch new cell, update cell, e ele vai disparar. Tá bom? Deixa eu ver, responder aí pro Antônio. Ele botou muito texto. Resumo: contribuição dos imigrantes, impacto de deportação, declínio proposicional, automação em Bollywood, tá. Não me respondeu. Busque atualizações em notícias atuais agora e dê resposta objetiva em top. Não tem nada de muito mais disso aqui. Para mim, Antônio, é claro que o cara criou todo esse impacto no nível mundial e trouxe as pessoas para sentar na mesa e negociar. Ou seja, tudo vai ser negociado. Eu tenho que fazer melhor aqui Você não está entendendo minhas perguntas aqui. Eu digo para as pessoas, quem é que tem as teorias de conspiração, ele sempre busca tudo justificar isso aí. Agora vejam só, na minha visão, tá? O lance do DeepSeek assustou meia dúzia de pessoas que fez um dominó, mas que vai recuperar. Por quê? Porque no que eu já apresentei no início dessa live hoje, eu mostrei as diferenças entre treinamento e operação. Na operação, tudo funciona igual. A Meta já está há muito tempo, a própria DeepSeek há muito tempo, a Mistral há muito tempo, todas elas usando esse modelo de operação, gastando esse tipo de CPU, etc. Então, o treinamento, né? E outra coisa também, veja, se eu fosse hoje, os caras que têm muito dinheiro, eu ia aproveitar o momento para fazer essas jogadas, porque eu tenho visão que isso mostraria que o impacto seria na NVIDIA, o impacto seria na OpenAI, e caindo a bolsa, eu posso comprar num valor muito mais baixo, sabendo que isso vai continuar subindo. Não é? Então, quem é que é os fundos do dinheiro do mundo? É a região árabe, que tem muito dinheiro, BlackRock, etc. Então, alavanca a posição cada vez mais forte nas empresas de referência americana. E essas empresas nem são mais americanas, né? Essas são empresas de interesses mundiais. Tanto que vai ver quanto é que a BlackRock tem de investimento na China. Esse dia eu estava vendo isso aí. Então beleza? É isso aí, pessoal. Senão nós vamos estar discutindo aí geopolítica, economia mundial,
É que nem a seguinte. Quando entrou no Bitcoin as grandes empresas, né, da Bolsa de Valores, etc., é as baleias que mandam. Então a galera compra na alta, se apavora e vende na baixa. Alguém ganha isso. Eu sei disso porque quando eu tinha menos de 10 anos, eu ganhei uma roleta. E daí eu abri um cassino para os meus amigos, para os meus colegas. E eu vou dizer para vocês, a banca sempre ganhou. Sempre ganhou. E é impressionante como as pessoas ganhavam, e daí começavam a perder, perdiam tudo e depois iam para casa, pegavam mais dinheiro e vinham jogar porque tinham esperança que iam ganhar de novo. E eu, como era da banca, eu aprendi desde cedo quem é que ganha no jogo. Beleza, pessoal? Me dão boa noite aí, para mim saber que tem alguém aí na live. Tá bom? E me diz assim, o que eu vou colocar de nome para essa live de hoje? Eu nem sei, porque a gente falou tanta coisa. Me sugerem aí, pessoal. Boa noite, Marco. É isso aí, Alexandre. Boa noite, pessoal. Eu sempre foquei nisso, em vez de ficar discutindo política, religião, etc. Claro que eu tenho minhas opiniões, etc., mas eu tenho amigo de tudo que lado, e cada um tem uma visão que eu considero radical. Então, eu prefiro focar em conhecimento, em tecnologia, né? Beleza? Então, tá bom, pessoal? Amanhã tem mais. E quarta-feira vai ter uma aula de 3 horas sobre inteligência artificial, mais voltado a profissionais de TI. Tá bom? Então, até amanhã. Eu acho que... Eu vou até conferir, mas eu acho que é às 7 da noite. Eu vou olhar, eu não me lembro agora. Beleza, pessoal? Até mais, então. Oi, Adalberto, colocar na comunidade. Ah, tá, beleza, coloco sim. Oi, Antônio. Eu tô com uma imersão para fazer aí do pessoal de educação de automação. Mas eu não sei ainda a data bem certa. Tá bom? Então é o seguinte, de vez em quando eu faço aqui uma imersão fechada para alguns aí. Empresa que fecha aí um monte de gente aí, daí eu faço. Tá bom?